Oi, turma! Então, depois de 3 dias de aula online, finalmente um vídeo aula, né? Confesso pra vocês que eu tô com saudade. Eu gosto da nossa interação, do nosso bate-papo, de tirar as dúvidas, né? Mas vamos lá. Hoje de história, página 148, apostila 3. Vamos falar ainda, estamos falando, né, sobre êxodo rural. Vocês lembram que é êxodo rural? É quando uma população sai da zona rural e vai para a urbana em busca de melhores condições de vida, né, de qualidade de vida. Eles vão buscar na cidade o que o campo não oferece, né? E a gente vai continuar falando sobre fluxo migratório, a busca por novas terras, certo? Olha lá, vamos ler aí esse texto da página 148. Nas últimas décadas, outro movimento migratório ganhou importância. Migrantes, principalmente do sul do país, têm se dirigido para as áreas do centro-oeste e da Amazônia, as chamadas fronteiras agrícolas. O que são fronteiras agrícolas? Olha só, está escrito aqui, ó. São áreas de pecuária de agricultura próximas às terras onde não ocupadas no interior do Brasil. A agricultura e a pecuária nas fronteiras agrícolas precisam ser controladas para que não prejudiquem e não destruam grandes espaços naturais como florestas e cerrados. Olha só, o que são cerrados? Vegetação típica do Planalto Central do país. Pessoal, então, lembra que a gente conversou que a agricultura e a pecuária, ela modifica o ambiente, né? Então, ela deixa de ser um ambiente natural e passa a ser um ambiente modificado. A agricultura e a pecuária, ela tem um grande impacto no meio ambiente. Por quê? Precisa devastar, né? Precisa cortar árvores, desmatar esse lugar que vai fazer a lavoura, que vai fazer o pasto. Por quê? Porque precisa fazer um pasto, plantar. Então, a terra é modificada, o ambiente é modificado e tem um grande impacto no meio ambiente. Então, quando se fala que precisa ter cuidado a agropecuária e a pecuária e a agricultura, elas precisam ser controladas para que não prejudiquem, não destruam os espaços naturais, é porque nesse espaço nessas fronteiras agrícolas do Cerrado brasileiro, do Centro-Oeste, tem muita terra ainda que não foi desmatada ainda, tem muitas fazendas, né? Tem muita terra. E aí o pessoal começa a migrar para essas regiões, porque como tem muita terra, então tem muito espaço para se fazer uma lavoura, muito espaço para se colocar um pasto. Então é um bom investimento para a agricultura e para a pecuária. Mas em contrapartida, né, existe um grande impacto no meio ambiente, porque essas florestas vão ser desmatadas para que se plante uma lavoura e se faça um pasto. Pessoal, olha só, vamos continuar lendo aqui. Estados como Tocantins, Mato Grosso, Pará, Acre, Rondônia, Roraima e Amapá estão sendo povoados rapidamente e novas cidades têm sido criadas. Nesses estados, ainda é possível adquirir grandes lotes de terra e ocupá-los com criações de gados ou plantações. Foi o que eu disse agora, né? Sempre preocupado, sabendo que isso terá um impacto no meio ambiente, né? Na maioria das vezes, a vegetação de áreas da floresta amazônica e do cerrado é derrubada ou queimada para abrir espaço para novas fazendas e novas cidades. Olha só, então aqui tem uma foto do desmatamento. Então aqui, olha essa foto aqui, foi tudo desmatado. Isso aqui é um pasto. Então, para abertura de pasto, precisa de desmatamento. Ó, desmatamento para abertura do pasto, com floresta ao fundo na área rural, Manacapuru, no estado do Amazonas. E esse aqui, ó, pessoal, é a vista de Palmas e do Palácio de Araguaia, em 1991. Olha só, foi tudo desmatado, né? Palmas foi fundada em 1989 e, para ser capital do Tocantins, foi criada no ano anterior. Página 149. Olha lá, galera. Página 149. Os fluxos migratórios. O que são fluxos migratórios? É o movimento de pessoas que migram para outras regiões ou outros países. Isso a gente já tá craque de saber, né? Que é migração, fluxo migratório. Vamos observar esses dois mapas. A gente está falando da migração de outros lugares, né? A gente estava falando da migração antes, nas aulas anteriores, nós falamos de migrações
de outros países, êxodo rural. Agora nós estamos falando de novas regiões. O pessoal que está saindo da região, de uma região e indo para o centro-oeste e para o norte do país. Olha só esse mapa do Brasil, da migração do Brasil aqui, de 1970 a 1990. Olha só, aqui nesse mapa, então, a gente vê duas regiões onde saíram mais pessoas entre 1970 e 1990. Quais são as duas regiões? Então, a gente só olhar as flechinhas de saída aqui, ó. Então, aqui do Nordeste, uma região que saiu muita gente foi, ó, lá para o Acre, foi lá para o Norte, e do Nordeste foi lá para o Sul. E outra região que também tem muita flechinha de saída é aqui, ó, no Sul. São 3 estados e os 3 tiveram migrações: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, certo? Olhando ainda esse mapa, pessoal, tem 2 estados neste mapa aqui especificamente que receberam mais imigrantes nesse período. Olha só, quais são os 2 estados que receberam muitos imigrantes? O estado de São Paulo, ó, que recebeu muito imigrante aqui do Nordeste, e o estado do Acre, que também recebeu muito imigrante aqui do Nordeste, certo? Agora, pessoal, nesse segundo mapa aqui, de 1990 a 2010, a gente vê um grande fluxo de pessoas saindo do Nordeste e vindo para São Paulo. Mas a gente também vê uma flechinha bem gordinha aqui, ó, que é o pessoal de São Paulo, saindo de São Paulo e indo para o Piauí. O que que isso quer dizer? Essa movimentação de São Paulo para Piauí mostra o movimento de nordestinos que estão voltando para o Nordeste, né? Então, do pessoal, principalmente do estado de Piauí, ele mostra o movimento de nordestinos que estão voltando para o Nordeste, para os estados de origem, ou de pessoas que saem de São Paulo também para trabalhar no Nordeste, para trabalhar especificamente no estado do Piauí. Certo, turma? Olha só, pessoal. Vou colocar o cachorrinho na tela, 4 minutinhos para responder a questão A, B e C. São as 3 questões que a gente discutiu aí durante o texto que eu fui explicando para vocês, tá bom?
E aí, responderam, galera? Se não respondeu, dá um pause que eu vou dar a correção agora. Então, vamos lá. Na questão A, anote o nome de duas regiões de onde saíram mais pessoas entre 1970 e 1980. Então, 1970 e 1980 é aqui, né? Nesse mapa aqui. Então, quais são as regiões que mais saíram pessoas, mais migraram? Região Nordeste e região Sul. Lembra que eu falei na minha explicação, né? Aqui, pessoal, letra B. Ih, o que aconteceu? Anote o nome de dois estados que receberam mais imigrantes nesse período. Então, os estados que receberam mais imigrantes nesse período, a gente vê pela flechinha aqui gorda, né? São Paulo e Acre. Na questão número 2, no segundo mapa, o que mostra a seta que sai de São Paulo e vai para o Nordeste? Discuta com os colegas, não tem como discutir, eu já tinha explicado para vocês antes, então o que ele mostra, essa setinha aqui que sai de São Paulo e vai para o Nordeste? Ele mostra o movimento de nordestinos que voltam para os seus estados de origem ou de pessoas... Ih, não saiu tudo aqui, espera um pouquinho. Aqui, ó, o meio estava escondido, para variar, né? Então, ele mostra o movimento de nordestinos que voltam para os seus estados de origem ou de pessoas que saem de São Paulo para trabalhar no Nordeste. Então, vem para cá, volta para lá, ou sai daqui para trabalhar lá, certo? Dê um pause aí se você errou e corrija, tá bom? A gente vai agora para a página 150. Olha só, vamos lá. Página 150. Vamos continuar lendo aqui, ó. Os nordestinos migraram principalmente para São Paulo e para a Amazônia. Muitos paranaenses foram para Rondônia e os paulistas e os mineiros ajudaram a colonizar o norte do Paraná. Nos últimos anos, os brasileiros que apresentaram grandes deslocamentos foram os gaúchos. Vamos dar uma grifada aqui, ó, para a gente lembrar disso aqui. Então, pessoal, quem foram os brasileiros que mais apresentaram deslocamento nos últimos anos? Foram os gaúchos, pode grifar aí, galera. Então, se foram os gaúchos, principalmente foram os gaúchos, então são as pessoas. Quem são os gaúchos? São as pessoas que nasceram no Rio Grande do Norte, eles são conhecidos como os gaúchos, tá? Ó, vamos continuar aqui. Eles estão em toda parte. Por outro lado, a migração nordestina para São Paulo diminuiu e até se movimenta no sentido inverso. Lembra que a gente falou do mapa das pessoas que saíam de São Paulo e foram para o Nordeste, lá para o Piauí? Ou voltaram, né? Ou foram trabalhar. Então, se movimenta no sentido inverso, isto é, de São Paulo para o Nordeste. Vamos ler aqui, pessoal, esse depoimento aqui. A família Manganelli deixou sua terra natal para escapar da seca. Então, esse é um dos motivos que o pessoal sai do Nordeste para vir aqui para o Sudeste, né? Essa história poderia remeter aos retirantes nordestinos. Lembra que a gente falou sobre os retirantes nordestinos? Como eles vinham para cá? No pau de arara. Mas eles são gaúchos, então eles não são nordestinos, eles são gaúchos, né? Então, eles saíram do Sul. Vieram para o Nordeste em busca de terra barata e de um regime de chuvas mais favorável à agricultura. Os Manganelli são protagonistas da migração para a região Nordeste de descendentes de europeus do Sul e do Sudeste do Brasil. Então, eles fizeram a migração inversa, né? Os retirantes nordestinos vinham do Nordeste para o Sul-Sudeste e essa família Manganelli saiu do Sul e foi para o Nordeste, né? Em cima de seus tratores, fizeram brotar na região uma nova fronteira agrícola, o Mapitoba. Olha só, vamos grifar aqui porque a gente já vai discutir o que é Mapitoba. Área entre partes dos estados do Maranhão, Piauí. Então, vamos grifar aqui. Então, são áreas entre as partes dos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Hoje, 10% da soja produzida no país sai dessas terras. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que o maior produtor de soja do mundo, o maior exportador de soja do mundo é o Brasil. O Brasil é o maior exportador de soja para o mundo inteiro, o maior produtor e exportador desse produto agrícola que é a soja. E ela é principalmente produzida nessa região que chama Mapitoba, que são as regiões dos estados entre Maranhão, Piauí,
Tocantins e Bahia. Hoje, 10% da soja produzida do país sai dessas terras. Pessoal, então 10% de toda a soja do país sai dessa região. A miscigenação, o que é miscigenação? Mistura, né? De etnias. Lembra que nós falamos sobre isso? Criou uma nova identidade na região. Surgiram os piúchos. Ó, pode grifar também. O que é piúcho? Mistura de piauense com gaúcho. Então, o pessoal que saiu lá do Rio Grande do Sul, os gaúchos, e foram para o Piauí, essa mistura se chama piúcho. E maraúchos, ó lá, maranhenses com gaúchos. As tradições se misturaram. Essas novas famílias tomam chimarrão e comem churrasco, né? Isso a gente sabe. Mas também gostam de cuscuz e tapioca, né? Pessoal, eu vou falar sobre a região do Mapitoba. Olha só. Vou mostrar um slide aqui para vocês. Então vamos lá, galera. Eu falei o quê? O que a gente leu no texto? Que o Mapitoba é uma nova fronteira agrícola que corresponde aqui entre os estados de Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Então, Mapitoba, pessoal, hoje nessa região há um grande número de imigrantes que chegaram do Rio Grande do Sul. Então, eles saíram lá do sul, lembra que eu falei para vocês? E foram aí para essas regiões. Eles migram em busca de terra barata, porque nessa região tem muita terra, ainda que não foi explorada, né? Então, eles migram em busca de terra barata e com condições propícias para o cultivo de alguns produtos, principalmente o da soja. Esses migrantes levam para o lugar onde chegam novos hábitos e incorporam parte dos hábitos da região. Então, pessoal, isso é o que acontece hoje na região de Mapitoba, né? O pessoal que saiu do Rio Grande do Sul foi para essa região, principalmente para a fronteira desses 4 estados aí, né? Em busca de quê? Em busca de condições propícias para o cultivo de produtos. Então, o que eles fizeram? Eles desmatam aí e eles abrem a lavoura, principalmente o quê? A lavoura de soja. Mas olha só, presta atenção, pessoal, nessa palavra, Mapitoba. Mapitoba. Olha só, isso daqui é um acrônimo, é a junção da primeira sílaba de cada nome dos estados, ó. Que é que é Maranhão, Pi de Piauí, Tó de Tocantins e Ba de Bahia, né? Então, os brasileiros, eles saíram. Olha só, deixa eu mostrar outro slide aqui para vocês. Então, os brasileiros que fizeram um grande deslocamento para essa região foram. Essa daqui, ó, no nosso mapa é a região de Mapitoba. Ó, é só a gente falar o Mapitoba. Bom, Mapitoba, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. É o Mapitoba, certo? Quem que é o povo que saiu? Principalmente os gaúchos, da onde? Do Rio de Janeiro, se deslocavam, né, para cá, do Rio Grande do Sul, pessoal gaúcho se deslocavam, além de pessoas nascidas em outros estados do Rio Grande do Sul e do Nordeste, certo? Então, essa é a região de Mapitoba. E esse, pessoal, é o caminho. Se a gente olhar nesse mapa, o pessoal que saía do Rio Grande do Sul, eles passavam por cadê a flechinha, gente? Eu não tô vendo minha flechinha aqui. Santa Catarina. Então, eles saíram do Rio Grande do Sul. Eles para chegar no Mapitoba, lá na região Nordeste, eles passavam, meu Deus, cadê a flechinha? Por Rio Grande, eles passavam por Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, para chegar aqui na Bahia, certo? Então, esse era o caminho que eles faziam. Eles atravessavam toda a região sul, praticamente toda a região sudeste para chegar aqui no Mapitoba, para chegar aqui no Nordeste. Então, eles passavam pelos estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Certo, turma? Vou voltar lá no apostila, página 50 agora.
Voltei aqui, pessoal, para a gente corrigir. Se você não deu tempo, dá um pause. Se quando tiver lá no tempo, vocês podem adiantar se vocês terminarem. Mas é importante que vocês sejam honestos com vocês mesmos, porque isso vai contar muito pro ano que vem, pro quinto ano, né? Então é bom vocês preencherem sem adiantar o vídeo para pegar só a resposta. Isso é muito importante, vai contar muito. Pessoal, então vamos lá. Brasileiros de quais estados fizeram grandes deslocamentos nos últimos anos? Então, eu coloquei aqui, não são de quais estados, mas principalmente os gaúchos, tá? Como são conhecidas as pessoas que nasceram no Rio Grande do Sul e além das pessoas nascidas aonde? Olha só. Em São Paulo também, né? Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, mas principalmente as pessoas que nasceram no Rio Grande do Sul, os gaúchos e além das pessoas nascidas na região sudeste. Opa, sul e sudeste, mas principalmente os gaúchos. Lembra que eu falei que eles fizeram uma nova miscigenação? O que acontece hoje na região do Mapitoba? Então, isso daqui, ó, tá lá no slide que eu coloquei para vocês o que é a região do Mapitoba. Então, hoje nessa região há um grande número de imigrantes, né, que chegaram do Rio Grande do Sul e dos demais estados do Sul. Eles migram em busca de terra barata e com condições propícias para o cultivo de alguns produtos, principalmente qual? Principalmente a soja. Esses migrantes levam para o lugar onde chegam novos hábitos e incorporam parte dos hábitos da região, certo? Aqui, ó, consultar o mapa político que eu deixei aí para vocês e descrever no caderno o caminho que os imigrantes gaúchos podem fazer do Rio Grande do Sul até a região de Mapitoba. Então vamos lá que eu vou mostrar o slide de novo para vocês. Então, pessoal, qual que é a região do Mapitoba aí? A região do Mapitoba é essa, né? Mapitoba. Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins. Então, aqui está dizendo no caderno, descreva em seus cadernos o caminho que os imigrantes gaúchos podem fazer do Rio Grande do Sul até a região do Mapitoba, citada no texto, e anotem o nome dos estados. Então, aqui é o Mapitoba e quais são os nomes dos estados? Então, eles passaram por Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais até chegar aqui na região do Mapitoba, ou continuaram aqui Piauí até chegar no Maranhão, mas para chegar aqui na região, eles passaram principalmente por esses estados, né? Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, certo? Poderiam ter feito por aqui também, ó. Podem ter feito aqui Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Tocantins, certo? Então, existem essas possibilidades. Certo, turma? Olha só, vamos para a página 152, vamos falar sobre Brasília. Então, a gente está falando que essa região aí do centro-oeste, aqui a região do centro-oeste, ela começou a ser habitada, porque tem bastante região aí que pode formar lavoura, pasto, né? Então, a gente vai falar na página 152, Brasília, uma promessa de oportunidades. Vamos lá. Pessoal, olha só, lembrando na página 152, 3, aqui as respostas, se vocês erraram, dê um pause aí e conserta e corrige, tá bom? Então, vamos lá para a página 152. Brasília, uma promessa de oportunidades. Então, olha lá. Ao longo do século XX, milhares de pessoas migraram da região centro-oeste do Brasil para a região centro-oeste do Brasil. Então, lá para o centro-oeste, lá no mapa, olha lá qual é a região centro-oeste, né? Então, um dos motivos dessa grande migração para o Brasil central foi a fundação de Brasília, uma cidade planejada. O que é uma cidade planejada? Tá escrito aqui, ó. Cidade criada para atender determinados objetivos, por exemplo, ser a capital de um estado ou país, que foi o caso de Brasília, capital, né? Foi uma cidade planejada. E ela foi inaugurada em 1960 e constituída para ser a capital do país. A região atraiu um grande número de operários da construção civil, principalmente os nordestinos, né? Então, os nordestinos, eles encontraram um meio de vir para o centro-oeste
chamou muita atenção porque começou a construir uma cidade planejada que seria a capital do país, né? Então, depois de chegarem os funcionários do governo, então vamos lá, a região atraiu um grande número de operários da construção civil, principalmente os nordestinos. Viram uma oportunidade de trabalho, que eram chamados os candangos. O que eram candangos? Pessoa que migrou de outro estado, principalmente da região Nordeste, para trabalhar na construção de Brasília. Então, os candangos eram as pessoas que foram um nome dado às pessoas que vinham do Nordeste para trabalhar na construção de Brasília. Que ela foi inaugurada em 1960, Brasília. Então vamos lá, olha. Depois chegaram os funcionários do governo, suas famílias e comerciantes. Eles vinham em grande parte do Rio de Janeiro, a antiga capital brasileira. Então, antes da construção de Brasília, para se tornar capital do Brasil, Rio de Janeiro sediava a capital brasileira. Logo após a inauguração de Brasília, vamos continuar lendo aqui, ó. Logo após a inauguração de Brasília, o governo brasileiro abriu estradas e incentivou a compra de terras na região, coberta pela vegetação do cerrado. Então, qual que é a vegetação predominante lá em Brasília, lá no centro-oeste? É o quê? É o cerrado, olha só. Pode grifar aí. Essa área foi rapidamente ocupada pela agricultura e pela pecuária. Lembra que nós vimos lá? Para que isso acontecesse, muitas terras indígenas foram tomadas e ocupadas. Então, além do prejuízo para o meio ambiente, fizeram o quê? Desapropriaram os índios dessa terra. Olha só aqui essa vista da construção do edifício do Congresso Nacional em Brasília, no Distrito Federal. Essa foto foi tirada em 1959, um ano antes da inauguração, né? Então, pessoal, olhando o mapa lá, vou botar o mapa aqui de novo para vocês verem. Espera um pouquinho. Olhando o nosso mapa aqui, o mapa político brasileiro. Quais são os estados que compõem a região centro-oeste do nosso país? Olha só, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Esses são os estados que compõem a região centro-oeste. Além do que? Além do Distrito Federal, que tá aqui em Goiás, tá aqui, ó, esse quadradinho aqui, Distrito Federal, embora não seja um estado dividido em municípios, é também uma unidade federativa. Então, o Distrito Federal é uma unidade federativa, certo? Olha só, então a gente já aprendeu aqui que a Brasília, a cidade planejada, ela é localizada no estado de Goiás, certo? No estado de Goiás, no Distrito Federal. O Distrito Federal é um território onde está localizada a capital do governo federal, ou seja, a sede da República, onde está todo mundo que manda no Brasil tá lá, presidente, o STF, os três poderes. Eu vou mostrar aí para vocês a foto dos três poderes. O ano passado eu fui para Brasília, fui visitar, né? Vocês sabem que eu corro, então eu fui fazer uma corrida lá em Brasília e fui visitar todo o Planalto. Fui visitar o Congresso Nacional, é bem bonita a construção. Então, pessoal, aí, aqui no Distrito Federal, onde fica a sede da República, né? No Distrito Federal estão Brasília e outras regiões administrativas, como Taguatinga e Ceilândia, tá? Essas duas cidades administrativas, elas são chamadas de cidade satélite lá em Brasília, tá? E a vegetação, pessoal, dessa região, a gente viu lá no texto que ela é constituída pelo cerrado, certo? Pessoal, eu deixei aí, depois que vocês assistirem esse videozinho, eu deixei aí um videozinho sobre a construção de Brasília, sobre a cidade planejada. Vamos voltar lá na página 152. Então, pessoal, eu quero que vocês peguem aí o caderno de vocês, vocês já estão com o caderno, e coloquem aí anotações, página 152, e vamos anotar lá. Questão na pergunta A. Quais são os estados que compõem a região centro-oeste? Então, a gente já viu lá no nosso mapa político do Brasil quais são os estados. Anotem aí.
É o estado do Mato Grosso, o estado do Mato Grosso do Sul e o estado de Goiás, além do Distrito Federal. Então, vocês vão anotar isso na questão A. Na questão B, onde se localiza Brasília? A gente falou que Brasília se localiza onde? No Distrito Federal, no estado de Goiás. Pode escrever aí no caderno de vocês também, letra B. A Brasília se localiza, pode dar um pause também para escrever, aonde? No estado de Goiás, no Distrito Federal, no estado de Goiás, que a gente viu lá no nosso mapa. E na questão número 2, qual é a vegetação original que foi e continua sendo destruída para a ocupação da região central do Brasil? A gente até grifou aqui qual que é a vegetação, é o cerrado, certo? Então, pode escrever aí no caderno de vocês essas anotações para depois vocês estudarem, tá? Pode dar um pause para anotar. Página 153, vamos continuar lendo aí a inauguração. Então, após a inauguração, muitos dos operários que haviam migrado para construir a capital decidiram ficar. Então, gente, Brasília, ela foi construída. Olha só a imagem aqui. Olha aqui, essa é uma vista aérea das quadras de Brasília. Deixa eu mostrar uma coisa aqui que eu separei para vocês aqui no meu slide. Pessoal, não sei se dá para vocês verem aí. Esse é o mapa de Brasília. É uma cidade planejada, parece um avião e realmente foi planejada num avião. Então tem a asa norte, a asa sul. Lá em Brasília, as ruas são divididas por quadras e asa. Então, rua tal, asa norte, rua tal, asa sul. Então ela foi completamente planejada. É uma cidade muito bonita, se vocês tiverem oportunidade de visitá-la, e extremamente diferente de tudo que a gente conhece, né? As ruas lá em Brasília, elas não têm, não são estreitas como a gente conhece aqui, não são muitos lugares que dá para andar a pé. Maioria dos lugares aí, nesse lugar, a gente circula de carro, tá? Agora, olha só lá em Brasília o que que a gente tem. Vou mostrar aqui para vocês. Opa! Então, pessoal, lá em Brasília, onde tem o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, olha só, lá em Brasília. Depois nós temos o STF, o Supremo Tribunal Federal, que é o poder judiciário. Nós temos o Palácio do Congresso Nacional, que é o poder legislativo, que é aquele das duas cubazinhas, né? E nós temos o Palácio da Alvorada, que é a casa do presidente da República, certo? Então, além situado onde está todo o poder judiciário, todo o poder executivo, todo o poder legislativo e onde é a morada dos presidentes, né? Ela foi extremamente planejada porque é uma cidade administrativa. Vamos voltar lá na página 153. Então, pessoal, a Brasília, que fica lá no Distrito Federal, no estado de Goiás, o que acontece? É uma cidade, é o lugar administrativo, é onde está a administração do nosso país. Então, olha só, após a inauguração de Brasília, muitos dos operários que haviam migrado para construir a capital decidiram ficar. Porém, a maioria deles não podia comprar ou alugar imóveis nos edifícios que haviam construído, porque eram caros, né? Olha só a cidade aqui, olha só, totalmente planejada, certinha, né? Então, assim, os migrantes continuaram morando nas casas e nos alojamentos temporários onde viveram durante a construção da capital. Conforme mais gente vai chegando para morar ali, formaram-se centros urbanos conhecidos como cidades satélites. Então a gente tem a cidade de Brasília e temos ao redor de Brasília as cidades satélites, que fica em Brasília, mas não é administrado por outros pelos governantes, né? Então, o que é uma cidade satélite? É uma designação usada para se referir a centros urbanos surgidos nos redores de uma cidade qualquer, né? No caso aí de Brasília, tipicamente para trazer um benefício à cidade e o núcleo da região. Então, essas cidades satélites são o quê? São as cidades que foram construídas ao redor de Brasília, né? Para quê? Os moradores moravam ali
e construíam. Depois que acabou a construção de Brasília, o que que aconteceu? Eles não puderam morar em Brasília porque era muito cara, muito caro, a região é cara, né? Então eles continuaram morando lá e urbanizaram lá essas cidades ao redor e foram chamadas de cidades satélite. Então hoje todo o Distrito Federal está dividido em regiões administrativas. Então Brasília, lá o Distrito Federal, não Brasília. Brasília é uma sede administrativa, mas o Distrito Federal, todo ele é dividido em regiões administrativas. Então, as antigas cidades satélites não foram planejadas como Brasília. Então, elas ficam muito distantes de Brasília, do plano piloto de Brasília, onde se concentra, né? Onde se concentra a maioria dos empregos e serviços. Então, muitas delas não oferecem, muitas das cidades satélites, elas não oferecem aos habitantes os mesmos benefícios que Brasília oferece, como serviços públicos, área de lazer, área planejada, né? Então, elas ficam longe. Então, as pessoas saem de lá, moram nessas cidades satélites e vão trabalhar em Brasília. Né? Então, não oferece meios de transporte adequado, muitas delas não oferecem aos seus habitantes educação, saúde, né? Então, elas saem de lá dessas cidades satélites e vão para Brasília trabalhar todos os dias. No entanto, hoje em dia há também regiões administrativas com boas estruturas e indústrias, que são essas que eu falei para vocês, a Taguatingá e a Ceilândia. São as duas regiões que oferecem uma boa infraestrutura. Então, pessoal, aqui, ó, nessas duas fotos, a gente pode ver aqui a vista aérea de superquadras residenciais do bairro Nobre de Brasília. Então, aqui é o bairro Nobre, o bairro que foi planejado, né? E esse aqui é o bairro do Riacho Fundo, na região administrativa do Rio de Janeiro, certo? É uma imagem que representa, não, aqui é a imagem, a número 1, essa foto número 1, ela representa o plano piloto de Brasília, daquele mapa que eu mostrei para vocês. Essa foto número 2, não, parece qualquer bairro, então ele ainda não é uma outra região administrativa que não representa o plano piloto de Brasília, né? E as diferenças que a gente consegue ver nessas imagens? Olha só, no plano piloto, que é essa daqui, as ruas são planejadas, olha só. Os prédios são semelhantes, praticamente todos do mesma altura, né? E na foto 2 aqui, a infraestrutura urbana é precária, olha só, tá vendo? Rua de terra, né? E predominam casas todas agrupadinhas, sem o planejamento que a gente vê aqui, sem um planejamento urbano, né? Então, olha só, essa é a foto de um bairro planejado, do bairro Nobre de Brasília, e aqui de uma foto de um bairro que não foi planejado, certo? Então, Brasília ela foi toda planejada. Brasília é é a cidade administrativa, né? É onde que se saem as leis, onde que se julgam as leis da Constituição brasileira, onde que se guarda a nossa Constituição, onde tem o nosso governante, o nosso presidente mora lá, todos os presidentes, né? Lá no Palácio da Alvorada, é a sede dos três poderes, legislativo, judiciário e executivo. Vejam aí o vídeo que eu deixei sobre Brasília, tá? E respondam aí no caderno de vocês. Coloca lá anotações página 153, questão A, ó. Qual imagem representa o plano piloto de Brasília? Então a gente falou que é a foto número 1, escrevam aí foto número 1. Qual imagem representa outra região administrativa? É aqui, ó, foto número 2, é uma região outra que não faz parte do plano piloto de Brasília. E na questão C, quais são as diferenças que podem ser vistas entre as imagens? Então, quais são as diferenças? Eu vou escrever aí para vocês, espera aí. Então, aí, ó, tá a resposta, dá um pause. Então, no plano piloto de Brasília, que é a foto 1, as ruas são planejadas e os prédios são semelhantes. Lembra que eu falei? São praticamente todos da mesma altura. Na foto 2, a infraestrutura urbana é precária e predominam casas agrupadas sem planejamento urbano, como é na maioria das cidades que foram crescendo por aí. Certo, pessoal? Assistam vídeos de Brasília. Por hoje é só.
E qualquer dúvida, vocês me mandem aí no canal de dúvidas, tá bom? Um beijo. Amanhã a gente tem vídeo de geografia. É de quê? Geografia? Gente, eu não coloquei ciências, coloquei? Ai, no nosso cronograma. Amanhã tem geografia. E na sexta-feira, ciências e matemática. Beijos.